Muito bem, meus irmãos. Conhecer vocês e cultuar na companhia de vocês é uma grande alegria para mim. Por isso eu quero externar a minha gratidão a Deus por esse momento juntos na presença dEle e agradecer também ao reverendo Antônio Dias pela gentileza de me permitir trazer a mensagem de Deus à igreja nesta manhã. Desde sexta-feira, quando o Leonardo me ligou e eu soube que estaria aqui, eu estou numa angústia muito grande para decidir a respeito do que falar a vocês nesta manhã. É sempre um grande dilema para mim decidir a respeito do que pregar. Sobretudo quando não tem uma razão específica para o culto, motivo específico, e quando eu não conheço as pessoas, eu não os conheço. Então eu fiquei num dilema muito grande e desde sexta-feira inúmeras possibilidades passaram pela minha mente. Até que eu me lembrei de uma estratégia que normalmente eu uso para abordar pessoas desconhecidas com o Evangelho. Quando eu sou apresentado a alguém e eu vejo que há uma oportunidade de falar do Evangelho, eu normalmente uso a seguinte estratégia. Eu digo para a pessoa: eu nunca vi você, eu não o conheço, mas eu sei muita coisa a seu respeito. Às vezes a pessoa fica assustada, mas o que você sabe a meu respeito? Como é que você sabe coisas a meu respeito? Aí eu aproveito e introduzo a conversa com a doutrina bíblica da criação. Eu digo: olha, por exemplo, eu sei que você não evoluiu de espécies inferiores. Eu sei que você é imagem e semelhança de Deus. E então eu passo a explicar à pessoa o significado de ser imagem e semelhança de Deus, mostro as implicações disto, e a conversa vai rolando, e a gente normalmente termina no Calvário e com Jesus Cristo. Normalmente eu introduzo assim uma conversa com um desconhecido. Falei: ok, eu vou falar a pessoas que eu não conheço, então eu vou chegar lá na sexta igreja e vou dizer: eu sei coisas a respeito de vocês. Eu vou ajudá-los a conhecerem a si mesmos melhor. Então eu decidi que nós vamos falar sobre a criação do homem. Abra sua Bíblia, por favor, Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Nós temos duas narrativas da criação do homem na Escritura. Uma narrativa que é parte da narrativa de todas as coisas, da criação de todas as coisas, que está no capítulo 1. Então eu vou ler os versos 26 e 27. Diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós temos uma segunda narrativa da criação do homem, mais detalhada no capítulo 2. Eu vou ler então o verso 7 do capítulo 2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Vamos orar pedindo a Deus a bênção da iluminação? Senhor, damos-te graças por esse tempo juntos na tua presença. E pedimos-te que tu queiras trabalhar em nós por meio da tua palavra, reorientando o nosso coração e nos aperfeiçoando em santidade. Faze isso, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu disse que o meu propósito nesta manhã é ajudar você a se conhecer melhor. Eu sei coisas a seu respeito e eu quero compartilhar isso com você. Eu quero ajudá-lo a se olhar no espelho da palavra de Deus. E eu lhe pergunto, você consegue se ver nestas passagens bíblicas que nós lemos? Você consegue perceber que estes dois textos que li, de fato, são textos a respeito da sua história? Nessas passagens nós temos a narrativa de Deus criando o ser humano. E quando Deus criou Adão, Ele criou você. Porque aqui nós temos a narrativa de Deus criando a natureza humana da qual você é parte. Então, a minha esperança, o meu desejo é o de que você se veja nestas passagens. E a minha pergunta é, quando você se olha nestas passagens, como se olha no espelho, o que é que você vê aqui? Talvez você diga, reverendo, quando eu me olho no espelho destas passagens, eu me vejo como imagem de Deus. Ótimo! Acho que você está tendo uma perspectiva correta da coisa. Isso é bom. É bom se ver como imagem de Deus. Isso é importante, porque você tem ouvido por aí que, de fato, você é uma ameba melhorada. Você tem ouvido por aí dizer que você evoluiu de espécies inferiores. Mas quando você se olha no espelho da Escritura, você descobre que você teve uma origem mais honrosa. Você descobre que você foi feito à imagem de Deus. Isso é bom. Mas eu me propus, nesta manhã, ajudar a você a se conhecer melhor, enfatizando que, embora você seja imagem de Deus, eu quero enfatizar que você é apenas imagem. Esse é o meu ponto nesta manhã. Você é apenas imagem. Eu estou convencido de que é necessário enfatizar isto, de que você é apenas imagem, porque foi exatamente neste ponto que os primeiros seres humanos criados tropeçaram. Os primeiros seres criados, embora fossem criados de maneira honrosa à imagem de Deus, eles não se contentaram com a posição honrosa na qual foram criados. Eles não se contentaram em ser apenas imagem. Nós sabemos que o coração deles foi capturado por um sonho de grandeza. Criados à imagem de Deus, eles não se contentaram em ser apenas imagem. Eles desejaram ser Deus. E vocês conhecem a história tanto quanto eu. E a consequência desse sonho de grandeza foi que todos os seres humanos nascidos posteriormente já nascem com um certo complexo de Deus. A Bíblia diz que o primeiro casal, Adão e Eva, depois que tiveram o coração capturado por esse sonho de grandeza, eles geraram filhos à sua imagem e semelhança. Por isso, todos os seres humanos descendentes de Adão e Eva já nascem com uma certa síndrome de celebridade. E é por isso que eu estou convencido que nós precisamos ser lembrados vez após vez
de que nós somos apenas imagem. E eu espero que, ao considerar essas passagens, você já esteja percebendo que a Bíblia diz que você é uma imagem que Deus forjou do pó da terra. No capítulo 2 nós vimos isso, no versículo que eu li, Gênesis 2, 7. Isso é importante. Você é uma imagem forjada no pó da terra. Eu não sei se você já parou para pensar que o Criador não forjou a sua imagem em nenhuma pedra preciosa. Ele não forjou a sua imagem em nenhum metal nobre. Ele forjou a sua imagem em argila. E, a meu ver, isso é muito significativo. Porque significa que se por um lado você recebeu o sopro divino, se por um lado você tem a natureza divina em você, se por um lado você está identificado com o seu Criador, se por um lado você teve uma origem honrosa, você é imagem de Deus, por outro lado, a sua origem não é diferente da origem das demais criaturas inferiores. Se por um lado você está identificado com o seu Criador, por outro lado você está identificado com o restante da criação. Como as demais criaturas inferiores, você teve a sua origem no pó da terra. Já parou para pensar isso? Que, de certa forma, você não é diferente de um pé de alface? De certa forma, sim. As substâncias, os elementos químicos que formam o nosso corpo, os elementos e as substâncias que constituem as nossas células, os tecidos e os órgãos do nosso corpo, podem ser encontrados no solo da terra, nos vegetais, nos animais, né? Assim como os vegetais, assim como os animais, você é feito de quê? Potássio, manganês, cálcio, ferro e por aí. Então, se por um lado Deus nos coroou de glória e honra na nossa criação, fazendo-nos a sua imagem e conforme a sua semelhança, por outro lado, ele forjou a sua imagem do pó da terra. Eu estou convencido de que Deus fez isto para que jamais nos esquecêssemos de que nós somos imagem, sim, mas somos apenas imagem. E eu percebo essa intenção do Criador, por exemplo, quando eu olho para a natureza da maldição que o Criador impôs sobre nós. Vocês sabem que quando os primeiros seres humanos, não contentes em serem apenas imagem, se deixaram levar por aquela fantasia de grandeza, o que foi que o Criador fez? Vocês sabem que o Criador impôs uma maldição sobre a raça humana. E qual foi a maldição que ele impôs? Tu és pó, e ao pó tornarás. Irmãos, eu estou convencido que essa maldição tem uma natureza pedagógica. Considerando que os primeiros seres humanos se deixaram levar por esse sonho de grandeza, considerando que eles foram contaminados por uma síndrome de celebridade, o Criador impôs uma maldição com o propósito de lembrar-lhes a sua origem do pó da terra. Tu és pó e ao pó tornarás. O propósito da maldição é nos lembrar constantemente da nossa insignificância. Em outras palavras, a maldição imposta teve o propósito
de colocar o ser humano no seu devido lugar. Todos nós fomos colocados debaixo do império da morte, para que jamais nos esquecêssemos de que somos apenas imagem de Deus, forjada em argila. Lembra o que diz a sabedoria bíblica? Que lembrar da sua insignificância faz bem para você? É sábio? O que diz o Eclesiastes? É melhor estar na casa que tem luto do que na casa que tem banquete. Por quê? Porque na casa que tem luto, nós somos confrontados com o fim de todos os homens. E os vivos que tomem em consideração. A Bíblia diz que é melhor estar no velório do que no churrasco. De certa forma, sim. Porque no velório eu sou confrontado com a minha insignificância. No velório, eu sou lembrado de que eu sou imagem de Deus, sim, mas apenas imagem feita de pó. Então eu acredito que a intenção do Criador, ao impor esta maldição, foi nos fazer constantemente lembrados de que somos apenas imagem. Mas o que significa ser imagem feita de pó? Significa isso. Em primeiro lugar, ser imagem e apenas imagem significa que você não tem glória própria. Quando eu digo que você é apenas imagem, eu estou dizendo que todo brilho, que toda virtude, que toda beleza, que toda glória que porventura você tenha, não é sua, é derivada do seu Criador. Você é a imagem dele. Aliás, não há neste universo criado por Deus nada, absolutamente nada belo, nada bom que não proceda dele. Não foi isso que Tiago ensinou? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, procede de quem? Do Pai das luzes. Qualquer beleza, qualquer coisa boa que você veja, desfrute, experimente nesse mundo, é apenas um reflexo da beleza do Criador de todas as coisas. Então, ser imagem e apenas imagem significa que você não tem brilho próprio, você não tem glória própria. Toda beleza, toda virtude, toda glória, todo brilho que porventura possa ser visto em você é derivado do seu Criador. Em segundo lugar, dizer que você é apenas imagem de Deus significa dizer que você foi deliberadamente projetado para refletir como espelho a beleza, as virtudes e a glória daquele que projetou e criou você. Quando eu digo que você é apenas a imagem, eu estou dizendo que você foi projetado deliberadamente para refletir a beleza daquele que criou você. Você foi projetado para refletir as virtudes e a glória daquele que criou você. Em outras palavras, você não foi projetado para viver para a sua própria glória. Você foi projetado para viver para a glória de Deus. Lembra da pergunta de número 1 do Catecismo de Westminster? Qual é o fim principal do homem? Fim, ou seja, a finalidade, o propósito, para que ele foi projetado, para que ele foi criado? Qual é o fim principal do homem? Yes! Oh, parabéns, isso aí! Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Para que você existe?
Com que propósito você foi criado e projetado? Você foi projetado para viver para a glória de Deus e para encontrar o seu prazer, a sua realização desse tipo de vida para a glória de Deus. Meus irmãos, então você é apenas imagem. Você não tem brilho próprio. Você foi projetado para refletir a glória, a beleza, o brilho daquele que criou você. Eu estou enfatizando isso porque quando você esquece de quem você é, quando você esquece de que você foi projetado assim, para isto, a sua vida complica muito. Esquecer quem você é traz problemas sérios para você. Quando você esquece de que você é apenas imagem, quando você se deixa levar por essa síndrome de celebridade que contaminou a todos nós, as coisas não funcionam bem. Você foi projetado para refletir a glória de Deus. Você não foi projetado para refletir a sua glória própria. Mas todos nós fomos contaminados por esta síndrome de celebridade e, lamentavelmente, nós não vivemos mais de acordo com o projeto original. E com um agravante muito sério, muito sério. Por causa do engano do nosso coração, nós não percebemos isto facilmente. Mesmo se você já for um cristão, um nascido de novo, muito frequentemente você terá que lutar contra essa tendência inata de viver para a sua própria glória. Deixe-me dizer uma coisa a vocês, eu gostaria muito de dizer a vocês nesta manhã que eu vivo para a glória de Deus 24 horas por dia. Mas tristemente, eu sou levado a viver para a minha glória, para a minha própria glória, muito mais do que eu gostaria de admitir. Todos nós, por causa da queda, por causa do pecado, temos essa tendência de viver para a nossa própria glória. Mesmo aqueles que já nasceram de novo. Querem ver como é que isso acontece na prática? Você já percebeu como é que todos nós temos grande dificuldade de admitir os próprios erros? As próprias fraquezas, os próprios fracassos? Por que será que a gente fica tão tenso quando a gente é advertido? Por que será que a gente fica tão tenso quando nós somos confrontados e corrigidos? Por que será que nós somos tão rápidos a defender a nossa causa, não é? É só confrontar-nos com algum erro nosso, de repente se levanta um advogado de defesa dentro de nós, em lugar de admitir o nosso próprio erro. Por que será que nós temos grande dificuldade de lidar com críticas? Por quê? Eu tenho pensado sobre isso. Eu estou convencido de que uma das razões é essa tendência inata de viver para a própria glória. Quando eu estou sendo corrigido, quando eu estou sendo confrontado, quando eu estou sendo criticado, eu tenho a impressão que esse desconforto que tudo isso me causa é porque naquele momento eu estou sendo despido da minha pseudo-glória. Eu não gosto de ser despido da minha glória. Eu gosto de viver para a minha própria glória. Eu quero dizer a você nesta manhã que esse tipo de vida faz muito mal para nós. Viver para a sua própria glória não faz bem a você, você não foi projetado para isso. Eu estou convencido de que muito do nosso cansaço,
na vida, muito do nosso esgotamento, muitas das nossas mágoas, ressentimentos, raiva, medo, muito das nossas angústias, de fato, é resultado do esforço que nós fazemos para promover a nossa própria glória. E é por isso que o desgaste é imenso, porque nós não fomos projetados para a nossa própria glória. Então, eu quero que você saiba nesta manhã que você foi feito à imagem de Deus. Mas você é apenas imagem. Qualquer glória, qualquer brilho que você tenha, é derivado do seu Criador. Você foi projetado para refletir a beleza e a glória do seu Criador. E eu quero terminar lhe dando duas notícias. Uma péssima notícia e uma boa notícia. A primeira notícia que eu quero lhe dar é a má notícia. É a notícia de que você, tristemente, não pode parar de viver para a sua própria glória por você mesmo. Esta corrupção que causa esta síndrome de celebridade em nós, não é uma corrupção periférica. A Bíblia diz que esta corrupção é uma corrupção central. Nós fomos corrompidos no âmago do nosso ser. A Bíblia diz que é corrupção do nosso coração, do centro de controle daquilo que nós somos. Portanto, você não pode curar-se por si mesmo desta síndrome de celebridade. Assim como você não pode se erguer puxando os cadastros do próprio tênis, você não pode se safar desta corrupção por você mesmo. Jeremias disse que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Eu vou repetir, preste atenção. Desesperadamente. Desesperadamente. Você foi corrompido de uma maneira tal que não tem esperança para você. Desesperadamente. Não tem esperança para você. Essa é uma péssima notícia, não é? Fomos corrompidos de uma maneira incurável. A menos que aquele que criou você esteja disposto a recriar, matar e fazer de novo. Esta é a única esperança para o ser humano. Fazer de novo. Eu tenho uma boa notícia para você. Excelente notícia. Quando nós fomos corrompidos dessa maneira incurável, aquele que nos criou falou assim: eu vou fazer tudo novo de novo. Eu vou fazer tudo novo de novo. Eu vou colocar nos lábios deles um novo cântico. Eu vou dar para eles um novo coração. Eu vou fazer novos céus e nova terra. Eu vou fazer tudo novo de novo. E foi para isso que Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. Para que você e eu pudéssemos ser recriados. Para que você e eu pudéssemos ser novas criaturas. O Evangelho não melhora você. O Evangelho faz de novo, recria. Nova criatura.
Jesus Cristo veio para que você pudesse ser redimido desta sua síndrome de celebridade. Ele veio para que você pudesse funcionar de acordo com o projeto original. Ele veio para que você pudesse ser aquilo que você foi projetado para ser. Ele veio e morreu para que você deixasse de viver para você mesmo e passasse a viver para a glória de Deus. Então, meus irmãos, esta é a boa notícia. Porque um menino nos nasceu. É possível ser aquilo para o que fomos projetados para ser. Você é apenas imagem. Você foi projetado para viver para a glória de Deus. Eu termino lembrando algo que eu li do Dr. Paul Tripp. Ele é um conselheiro que vive nos Estados Unidos. E ele foi diretor de uma escola infantil. E ele narrou um episódio que eu acredito ilustra muito bem o meu ponto desta manhã. Ele disse que estava numa festa de aniversário de uma das crianças da escola. E ele disse que o salão de festas da escola estava todo ornamentado com os motivos escolhidos, motivos de preferência do aniversariante. Ele disse que à medida em que os convidados chegavam, eles eram recebidos por recepcionistas à porta do salão de festas. Cada convidado entregava o presente que trouxera para o aniversariante, que era colocado sobre uma mesa previamente preparada para isso. E ao entregar o presente, o convidado recebia uma lembrancinha do aniversário, aqueles saquinhos de brinquedinhos miúdos. E Paul Tripp diz que, a certa altura, percebeu que um dos convidados entregara uma caixa grande, um presente grande, e ao receber aquele embrulhozinho pequeno, ele não conseguiu disfarçar o seu descontentamento. E ele disse que a criança olhava para o seu embrulhinho de presentes ou de brinquedinhos, olhava para a mesa sobre a qual a caixa que entregara estava, olhava para a mão, olhava para a caixa. A certa altura, ele já quase chorando, Paul Tripp diz que a mãe percebeu a cena e percebeu a situação do filho, e ela então fez uma intervenção. A mãe se ajoelhou, chamou a atenção da criança, a fez olhar nos olhos e disse mais ou menos o seguinte para o filho: meu filho, o aniversário não é seu. Irmãos, eu acho que muito dos nossos problemas é que nós achamos que a vida é nossa festa de aniversário. Nós achamos que tudo existe por nossa causa e para nós. Nós nascemos com uma síndrome de celebridade e achamos que somos o centro do universo. Mas, de fato, você é só a imagem. Ele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Se a sua vida não estiver girando em torno de Jesus Cristo, ela está girando em órbita errada. Isso é muito ruim para você. Você foi projetado para ser imagem, apenas imagem. Que Deus nos abençoe. Amém.